Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série sobre o computador de 8 bits. No vídeo de hoje vamos apresentar para vocês o conjunto completo de instruções, que é muito importante você entender esse fluxo no computador para projetar depois o decodificador de controle e principalmente compreender como realizar a programação do mesmo. Esta série é um oferecimento da Tiger Comp Componentes Eletrônicos, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, faça o seu cadastro e faça o seu pedido. Lá você pode comprar os kits para montar o seu computador de 8 bits. Olha que maravilha! Os links estão na descrição. Quando você for fazer a compra, pode utilizar o cupom de desconto WRKids. E também, se faltou algum componente que você precisa para outro projeto, mande um e-mail para sugestões@tigercomp.com.br. Vamos para a aula! Segura aí! Vamos finalmente conhecer o conjunto de instruções do computador de 8 bits, o conjunto de instruções que definimos para trabalhar com este hardware aqui. Instruções em assembly com os respectivos opcodes, é o que veremos na aula de hoje. Aqui está o arquivo explicando detalhadamente o set de instruções do nosso computador de 8 bits e é claro que ele está disponível para download aí na descrição. Primeiro é importante conhecermos o ciclo de busca e o ciclo de execução. Os ciclos do nosso computador de 8 bits são 5, que vão do T0 ao T4. Naquela aula do registrador de saída eu mencionei T5, mas foi errado, certo? Então, já corrigindo aquela aula, temos até o T4, pois são 5 ciclos no total. T0, T1, T2, T3 e T4. T0 e T1 são o ciclo de busca. O ciclo de busca que está aqui onde estamos mostrando as formas de onda, T0, T1, T2, T3, T4. Observe o complemento aqui, pois vamos enxergar eles desta forma no hardware. Isso na aula da semana que vem vai ficar mais claro para você. E veja que o período inicia aqui. Então este período que eu estou passando com o mouse aqui é o T0, este é o T1, este é o T2, T3 e o T4. Tem mais um tracinho aqui que não está aparecendo, mas é o período completo. E volta daí para o T0. É assim que funciona a execução do nosso computador de 8 bits. Veja o detalhe seguinte. Program Counter Out. Esse é o primeiro bit a ser acionado, só que estamos acionando ele na borda de descida do clock. Perceberam isso? Temos um sinal em low aqui, então aqui teríamos um high, onde está o mouse, desce aqui e vai para low. E aí, quando vai de high para low, acionamos o bit de controle. Então essa é a sacada. Os bits de controle serão acionados no contra-clock. Por isso que precisamos de um sinal de clock negado. Aí, Program Counter Out, Memory Address Register In. São os dois primeiros bits a serem acionados no T0. Que é o conteúdo do contador de programa será armazenado no registrador de endereços de memória. Aí passamos para o T1. Aí veja novamente aqui na borda de descida, quando ainda estamos em T0, eu aciono os 3 bits para o ciclo de T1. Então, desceu o clock, eu aciono os 3 bits, só que como os nossos circuitos todos são atualizados pela borda de subida do clock, ele atualiza de fato quando inicia T1. Entendeu a sacada? Então já tem os bits acionados, mas a ação ocorre na borda de subida. E no ciclo T1 temos o Run Out, que é a saída do conteúdo da memória RAM, os 8 bits do respectivo endereço do registrador de endereços de memória. Run Out Instruction Register In, ou seja, eu armazeno esse conteúdo no registrador de instrução. E também aproveito o mesmo período T1 para incrementar o contador de programa com o bit Program Counter Increment. E aí está o nosso ciclo de busca. Este ciclo de busca serve para todas as instruções. Então, qualquer instrução do nosso computador vai apresentar inicialmente T0 e T1 exatamente com estes bits de controle que compreendem um ciclo de busca, pois o computador precisa buscar a instrução a ser executada. Isso é uma coisa lógica.
E os demais T2, T3 e T4 serão a execução. E aí isso muda de instrução para instrução. Cada instrução terá o seu ciclo de execução. Os bits específicos a serem acionados no ciclo de execução. Algumas apenas o T2 vai operar. Outras precisaremos ir até o T4. Isso vamos vendo ao longo aqui da apresentação, ao longo do vídeo. O ciclo de máquina do nosso computador pode ser calculado. E é basicamente o tempo que o processador dele vai levar para executar o ciclo de busca e execução de uma única instrução. Qualquer uma das instruções terá o mesmo tempo. E esse detalhe é interessante, pois fica para uma otimização futura do computador, quando em instruções que não será necessário mais ciclos, como veremos logo mais, podemos voltar para o T0, fazendo o computador funcionar de forma mais rápida. Mas nesse primeiro projeto inicial, digamos assim, todas as instruções terão 5 ciclos executados, mesmo que não façam nenhuma tarefa efetivamente. Portanto, é 5 sobre a frequência de clock, pois são 5 períodos, T0 a T4, dividido pela frequência de clock. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Supondo que ajustamos o clock lá do nosso circuito de clock para 100 Hz, nosso computador está trabalhando em 100 Hz, o ciclo de máquina será 5 dividido por 100, ou seja, ele leva 50 milissegundos para executar cada instrução. Isso é o ciclo de máquina. Aqui legenda de cores dos diagramas de movimentação. Isso você pode analisar com calma aí neste PDF, quando fizer o download. Eu recomendo o estudo detalhado após o vídeo para compreender por si só tudo que vamos passar aqui. O marrom selecionamos para a origem de um dado. Então, um bloco que tem a origem de um dado vai estar marrom nos nossos diagramas de movimentação. O destino de um dado é este verde claro aqui. E quando houver um bit de controle existente, ou bits de controle existentes, teremos a cor cinza presente. Em alguns casos teremos um asterisco cinza, como veremos a seguir. Começamos pelo ciclo de busca no computador de 8 bits, o T0 e o T1, que são aqueles bits que mostramos nas formas de onda. Aqui, o T0 inicialmente pega o conteúdo do Program Counter, marrom, ou seja, origem, e armazena no registrador de endereços de memória, que está em verde aqui, o destino, em verde. Então, Program Counter Out, Memory Address Register In, esse é o T0, e o T1, o conteúdo da RAM, então do respectivo endereço, Run Out, eu jogo no barramento e armazeno no Instruction Register, o registrador de instruções, os 8 bits aqui. E observe que está em cinza o Program Counter, pois temos o bit Program Counter Increment também habilitado no T1. Aqui na prática temos no computador de programa. Estão vendo aqui? Program Counter está com 0001. Vamos fazer o ciclo de busca de uma instrução para você ver. Como vimos, então, Program Counter Out vai para o barramento, o conteúdo do contador de programa, Memory Address Register In, Clock, esse é o T0. Acabamos de executar o T0, ou seja, passamos o conteúdo do contador de programa para o registrador de endereços de memória e aparece um conteúdo aqui que existia programado no endereço 0001. Desabilitamos os bits e agora vamos executar o T1 do ciclo de busca, que é o Run Out. Está no barramento esse conteúdo aqui, que corresponde já a uma instrução com o operando a ser executado, Instruction Register In e o Program Counter Increment. T1, e agora acabamos de realizar o ciclo de busca completo. Vou desabilitar aqui e ao final do ciclo de busca temos este conteúdo que é o opcode com o operando de uma instrução armazenado no registrador de instruções. A primeira instrução do nosso computador é a NOP, ou No Operation, que tem o seu opcode 0000.
Ela não faz nada, galera, simplesmente gastamos tempo com esta instrução e você que já programa em Assembly certamente já conhece ela. Ela é utilizada basicamente para implementarmos delay ou atrasos em nosso programa. O ciclo de execução dela está aqui, o T2 dela, veja que não ocorre nada, não temos nenhum colorido aqui no diagrama, T3 também não, T4 também não, ou seja, simplesmente buscamos a instrução que tem aquele opcode e executamos absolutamente nada, ou seja, cada vez que temos um no operation, vai-se um ciclo de máquina. Load A, ou Load Accumulator 0001. Carregamos um valor no acumulador com essa instrução. O operando dela consiste em um endereço da nossa memória. Por exemplo, Load A 0EXA, eu movo o conteúdo do endereço EXA, ou seja, 1110 binário, para o acumulador. Eu consigo mover um conteúdo de 8 bits, carregar diretamente um conteúdo de 8 bits no acumulador. Só que essa instrução consiste em uma instrução de endereçamento indireto, pois o operando dela não é o valor do acumulador. Não estamos carregando E no acumulador, estamos carregando o conteúdo do endereço. Vamos ver agora o ciclo de execução. É simplesmente Instruction Register Out, vai para o barramento, Memory Address Register In, onde eu busco o conteúdo que eu quero carregar no acumulador. Esse é o T2. O T3, Run Out, Accumulator In. Origem, destino. E temos 8 bits salvos no acumulador. T4 não faz nada. Veja que essa instrução aqui poderia ser otimizada para executar apenas o T2 e o T3. Ao invés de 5 ciclos, teríamos 4. Isso fica para uma otimização futura do computador de 8 bits para que ele consiga trabalhar de forma mais rápida. Veja que na prática que temos aqui o 0001 no Instruction Register e o nosso operando 1110, o EXA. Então, Load A, EXA. Vamos executar aqui Instruction Register Out, Memory Address Register In, ciclo de clock. Imagine que temos um conteúdo armazenado neste endereço, um conteúdo de 8 bits, que é esse valor binário aqui. O T3 da Load A consiste no Run Out, Accumulator In. Eu vou armazenar esse conteúdo no acumulador. Clock está ali armazenado no acumulador. E para finalizar temos o T4 que não faz nada. Load Immediate, o LDI com opcode 0010. Essa instrução carrega um valor no acumulador diretamente, por endereçamento imediato. Quando temos o Load A 09EXA, então, de fato, o 9EXA é carregado no acumulador. É esse binário aqui, então 00001001, diretamente assim. A desvantagem da instrução Load Immediate é que temos condição de carregar um valor máximo de 15, ou seja, os 4 bits no acumulador, pois o operando é de 4 bits. T2 dela, Instruction Register Out, Accumulator In. T3, T4 não executam nada. Observe que temos aqui no registrador de instrução 0010, Load Immediate. Estes 4 bits vão para o controle depois para decodificarmos as instruções, como você já sabe, e o operando é 1001, que é o 9. T2 da Load Immediate é Instruction Register Out, Accumulator In, Clock. Carregamos 00001001, que é o 09EXA no acumulador. Então, endereçamento imediato. T3 não faz nada, T4 não faz nada. Store A, com opcode 0011. Salvamos o conteúdo do acumulador em um registrador de uso geral, que é uma posição de memória. É isso que a STA, o Store A, faz. Por exemplo, Store A 0CEXA, nós salvamos o conteúdo do acumulador no endereço 0CEXA, que é 1110 de memória.
Essa instrução é útil, pois podemos salvar dados no decorrer do processamento e assim utilizá-los em algum outro processamento no nosso código. O ciclo de execução dela, T2, é o Instruction Register Out, Memory Address Register In. T3, Accumulator Out, ou seja, a origem é no acumulador, o destino é na RAM. Então observe que no T2 eu seleciono o endereço de memória a partir do operando da instrução. No T3 eu salvo os 8 bits do acumulador naquele endereço de memória selecionado pelo operando da instrução. T4 não faz nada. Estamos com Store A CEXA aqui no registrador de instrução, então 00111100. Vamos executar o T2 dela, que é Instruction Register Out, Memory Address Register In. T2, eu selecionei o endereço e agora nesse endereço eu vou salvar o conteúdo do acumulador, que é o T3 da Store A. Desabilito aqui. Accumulator Out, conteúdo do acumulador no barramento, Run In. E no clock, salvei 09 hexa. Nesse endereço aqui, poderemos utilizar em algum momento no nosso código no futuro. O T4 dela não faz nada. Add, Upcode 0100, ela realiza a soma, operação aritmética de soma, e veja que o endereçamento é indireto também. No exemplo add 07 hexa, eu não somo o valor 7, e sim o conteúdo do endereço 7 é somado com o conteúdo do acumulador. Então 8 bits com 8 bits e o resultado vai para o próprio acumulador. Então o ACC recebe o ACC mais, aqui eu coloquei entre parênteses para salientar, que é um endereço de memória. Então o conteúdo de 07 hexa somado com o acumulador é salvo no acumulador. E utilizamos o registrador B no auxílio, por isso temos que armazenar o conteúdo de 07 hexa em B antes de realizar a operação de soma. Ciclo de execução, Instruction Register Out, Memory Address Register In, é o T2. T3, Run Out, B In, B Register In, eu salvo o conteúdo em B. E o T4, ALU Out, Accumulator In. Veja que aqui eu havia armazenado um conteúdo no acumulador. Aqui eu salvo o conteúdo em B, apontado pelo endereço do operando da minha instrução. E o resultado da soma, da unidade lógica e aritmética, eu salvo no acumulador para deixar isso registrado. Buscamos a nossa instrução aqui, o add 7 hexa 01000111. Instruction Register Out, o operando vai para o registrador de endereços de memória em T2. Então, no endereço 7 eu tenho um dado de 8 bits aqui. T3 é Run Out, B Register In, salvo em B. Está aqui o valor salvo em B. E agora no T4, veja que já temos o resultado da soma aqui entre o acumulador e o B. Só que eu preciso salvar isso no acumulador. ALU Out, Accumulator In, T4. Está ali salvo no acumulador. Veja que essa instrução precisa dos 5 ciclos para termos a execução completa. Subtract, o opcode é 0101, faz a subtração. Então, o acumulador menos o conteúdo do endereço de memória do seu operando. Sub 0dhexa, então subtrai o conteúdo 0dhexa do acumulador e salva no acumulador. O ciclo de execução, a operação está aqui, a CC é igual a CC menos o conteúdo de 0dhexa. O ciclo de execução é exatamente igual à instrução add. T2, T3, Runout Bin, T4 ALU Out, Accumulator In. Só que veja o asterisco cinza aqui. Isso indica que temos bits de controle a serem acionados na unidade lógica e aritmética. Se você acompanhou os vídeos do projeto da nossa ALU, sabe que temos o bit de subtract, que deve ser acionado. Então, em T4, além dos bits ALU Out
accumulator in, temos que acionar este subtract. Buscamos o sub de hexa 01011101, T2 instruction register out, memory address register in. Temos aí um conteúdo de 8 bits no endereço de hexa. Runout bin, o nosso T3. E agora no T4, observe que temos ele, o out, accumulator in. Entretanto, agora o bit de subtract precisa ser acionado na unidade lógica e aritmética, onde está o resultado da subtração. E aí temos o pulso T4 e fica salvo no acumulador e desabilitamos os bits específicos. Agora as nossas operações lógicas, galera. AND, o opcode 0110, faz a operação AND lógica bit a bit entre o acumulador e o endereço, o conteúdo do endereço apontado pelo seu operando. Então AND 08 hexa, o acumulador recebe acumulador AND bit a bit com o conteúdo de 08 hexa. Novamente temos um ciclo de execução semelhante a add e a subtract. Observe T2, T3, T4, mas temos um asterisco, pois aqui no T4 vamos selecionar os bits específicos para a instrução AND. Buscamos a instrução AND 8 hexa, aqui salva no registrador de instrução, então T2 você já sabe, aí o endereço 8, T3 salvamos em B, esse conteúdo, B é utilizado como auxiliar nas operações lógicas e aritméticas, e agora no T4, ALU out, accumulator in, e aqui o ALU 0 é acionado para a operação AND. E veja que temos apenas um bit aqui, pois é o único caso em que os dois bits de A e B estão acionados, o menos significativo. T4, salvo isso no acumulador e desabilito aqui os bits da unidade lógica e aritmética. A instrução OR faz a operação lógica OR bit a bit entre o acumulador e o conteúdo apontado pelo seu operando. Veja que é exatamente o mesmo sistema de AND, só que agora é o OU lógico. E decidimos chamar de OR L a instrução para manter o padrão de 3 letras por instrução nos nossos mnemônicos. Então, OR Logic. E aí simplesmente o acumulador recebe o ACC, operação lógica OU, com o conteúdo do endereço, no caso do exemplo aqui é o 09 hexa. O ciclo de execução, novamente igual, só que muda em T4 os bits a serem acionados na unidade lógica e aritmética. Buscamos aqui o OR Logic 9 hexa, vamos executar o T2, aí está. Então esse conteúdo de 8 bits do endereço 9 hexa vai ser armazenado em B, em T3, com runout be register in. Armazenamos. E agora em T4 temos de novo ALU out, accumulator in, só que agora o ALU1 aqui que vai fazer a operação lógica OU. E está correto, estamos vendo aqui o resultado corretamente, pois sempre que existe 1 em um dos registradores, o resultado vai a 1. T4, armazeno isso no acumulador e já desabilitamos aqui os bits na nossa unidade lógica e aritmética. XOR com o opcode 1000, mesma lógica das outras instruções lógicas, só que faz a operação ou exclusivo bit a bit entre o acumulador e o conteúdo do endereço apontado pelo operando da instrução. Então, XOR a hexa faz a OR entre o conteúdo do endereço 0A hexa e o acumulador, faz a XOR, beleza? E armazena isso no acumulador. Ciclo de execução T2, T3 e T4 iguais, o que mudam são os bits acionados na unidade lógica e aritmética. Estamos aqui com XOR a hexa no registrador de instrução. T2 você já sabe. Agora o endereço A
tem esse conteúdo aqui que vamos salvar em B no nosso T3. Salvamos em B. E agora o T4, ALU out, accumulator in. E os bits ALU 0 e ALU 1 são setados. E temos este valor aqui. E aparentemente está correto. Aqui os iguais ficam 0, os diferentes ficam 1. E o único bit diferente é o bit 3 aqui. Então está correto o resultado. Vamos dar o pulso de T4 e salvamos isso no acumulador. E após isso os bits aqui voltam a ser desabilitados. A operação NOT, que tem o opcode 1001, realiza a inversão dos bits do acumulador. Simples assim. Então eu complemento o acumulador. Ela não tem nenhum operando, portanto somente NOT, faz a operação NOT no acumulador. O conteúdo que estava salvo previamente no acumulador é complementado e novamente fazemos o armazenamento no acumulador. O ciclo de execução dela agora é diferente. T2, temos aqui o ALU out, acionamos os bits, veja o asterisco, os bits para ter a operação NOT do acumulador. E o destino é no acumulador, como você está vendo aqui. T3 e T4 não faz nada. Aqui está a nossa instrução NOT, salva no registrador de instrução, que é o 9 aqui, o operando não existe, então tanto faz estes bits menos significativos aqui. A operação é a seguinte, diretamente ALU out, accumulator in, só que eu vou acionar os bits ALU 0, ALU 1, e aqui o bit NOT na unidade lógica e aritmética, e já vemos o resultado aqui que é realmente o complemento do acumulador. Em T2, você vai ver aqui no acumulador o seu complemento salvo. E já desabilitamos todos estes bits aqui na unidade lógica e aritmética. A instrução JUMP tem o opcode 1010 e promove um desvio incondicional para o endereço relativo da memória de programa para a qual ela aponta. Então o seu operando seleciona a memória, o endereço de memória para o qual eu quero desviar. Então jump 02hexa, do nosso exemplo aqui, faz um desvio incondicional. Quando ele executar essa instrução, ele vai desviar para este endereço relativo na memória de programa 02hexa, ou seja, eu posso criar loops no meu programa. Estou, por exemplo, executando o endereço 08hexa e quero voltar para o 02hexa. Eu coloco uma instrução jump 02hexa. Seu ciclo de execução, instruction register out, os 4 bits menos significativos que são o operando que determina o endereço. E aqui, program counter, o program counter, onde eu vou acionar o bit, veja o asterisco cinza aqui, o bit de jump. Então em T2 eu já faço o desvio, T3 e T4 não ocorre nada. Buscamos a instrução 10100010 que corresponde a jump 2hexa, aqui salvo no registrador de instrução. Instruction register out está ali no barramento e agora aqui no program counter temos o bit de jump. Acionamos ele e em T2 salvamos aqui. No próximo ciclo de busca ele vai buscar a instrução que está nesse endereço aqui e executá-lo. Então, se estamos em um endereço mais à frente, acabamos de promover um desvio para o endereço relativo anterior, criando assim um loop no programa. Ainda falta o T3 e T4, que não ocorre nada. A instrução out tem o seu opcode 1110. Simplesmente salvamos o conteúdo do acumulador no registrador de saída e vemos o resultado no display. Já temos o nosso display decimal também, que faz a conversão binária decimal do registrador de saída. Simplesmente colocamos out, ela não tem nenhum operando, e aí temos a visualização do resultado de algum cálculo ou algum processamento do nosso computador de 8 bits. O seu T2 é simplesmente accumulator out, output register in. O conteúdo do acumulador é salvo no registrador de saída. T3 e T4 não faz nada. Estamos com a instrução out 1110. O T2 dela é accumulator out,
conteúdo do acumulador, Output Register In, T2, e temos o valor. Desabilitamos os bits aqui, T3, T4. E veja aqui que além do registrador de saída ter esse valor que armazenamos no acumulador, o nosso conversor binário decimal, ou seja, o nosso display decimal, está mostrando aqui o resultado 247. Então a instrução out serve para isso também. Visualizamos o valor aqui no display decimal. A instrução halt com o opcode 1111 simplesmente interrompe o processamento desligando o sinal de clock. Ou seja, quando temos este valor presente no registrador de saída, que será a instrução HLT, halt, o processamento é interrompido. Isso é útil quando queremos congelar o display e visualizar o resultado de alguma operação do nosso computador. O que vale salientar é que para o computador sair desse estado de halt, de parada de processamento, a única coisa possível para tirá-lo desse congelamento é um sinal de reset. Temos que reiniciar o sistema ou, é claro, desligar e ligar novamente. O T2 dele é simplesmente um bit no controle, aquele bit lá no circuito de clock HLT, que é responsável por acionar o sinal de halt. E não temos T3 e T4, pois quando chega nesse ponto aqui, o processamento é interrompido. Realizamos a busca da instrução halt, aqui, 1111, e aí nesse instante habilitamos aqui no circuito de clock o bit halt, e veja que eu não consigo mais acionar o clock. Estou dando cliques aqui e não existe um sinal de clock, pois congelamos o processamento. Ainda no mesmo arquivo em PDF tem um resumo do set de instruções. Então temos 13 instruções implementadas para o computador de 8 bits. Podemos implementar até 16, ou seja, há espaço para mais 13 instruções que podemos implementar futuramente. Então o mnemônico de cada instrução na coluna 1, aqui o operando quando existe. A maioria dos operandos são endereços de memória, como você pode ver, exceto o load immediate, que o seu conteúdo de 4 bits é armazenado diretamente aqui no acumulador. Então aqui está a operação. No load A, o acumulador recebe o conteúdo do endereço de memória. No load immediate, ele recebe o próprio operando. Aqui no store A, eu armazeno o conteúdo do acumulador no endereço de memória. Aí temos a soma, subtração, operação AND, OR, XOR, o NOT do acumulador. O jump, eu salvo o operando no program counter, o operando que no caso é o endereço para o qual eu quero desviar. Output recebe o acumulador e o halt para o sinal de clock. E aqui os ciclos de execução de cada uma das instruções, ou seja, os bits que você precisa acionar para cada uma delas em T2, T3 e T4 para que funcionem corretamente. Galera, é importante salientar que podemos ainda adicionar outras duas instruções, pois a instrução halt ela pode ser substituída por um jump no endereço atual. Se eu fizer um desvio incondicional para o endereço atual da memória de programa, eu tenho congelamento do sistema. Não concorda comigo? Só que a diferença é a seguinte: eu continuarei processando. E no halt não. No halt o clock é interrompido. No jump para o endereço atual, eu fico naquele loop infinito no próprio endereço, só que ele continua executando o ciclo de busca da instrução jump do endereço atual e executando o jump para o endereço atual. Mas havendo a necessidade de adicionar mais instruções, podemos remover o halt e quando precisarmos congelar um resultado, fazemos o jump para o endereço atual da memória de programa. E a instrução NOP também pode ser substituída, pois neste caso aqui, como temos condição de diminuir a frequência de clock no próprio circuito, quase não há necessidade de promover estes atrasos utilizando uma instrução que não faz nada. Não concorda comigo? Ou seja,
em teoria temos ainda espaço para mais 5 instruções em nosso computador de 8 bits. Em caso de dúvidas do set de instruções aqui de algum ciclo de execução ou no ciclo de busca, comentários aqui embaixo e deixem o feedback de sempre, que é de suma importância para nós. Na aula que vem vamos trazer o circuito responsável por controlar estes ciclos T0 a T4, que é o contador de ciclos de busca e execução do nosso computador de 8 bits, e pretendo já trazer alguns códigos exemplos para executarmos manualmente com vocês. Esse foi mais um vídeo da série do computador de 8 bits. Peço o seu like, favorite o vídeo e compartilhe ao máximo com a galera. Se é novo aqui no canal, inscreva-se, tem um botão inscrever-se, clique no botão, marque o sininho para receber notificações, que aqui tem cursos, séries, projetos, tutoriais, muito conhecimento bacana para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Nos siga também nas redes sociais, aquele abraço e até a próxima.